Então, eu só tenho a agradecer. Imagina, cara. De rasgação, pessoal, desculpa a rasgação de seda, mas é que o doutor Tiago é parceiro. Eu que agradeço, cara. Todo advogado que chega aqui e dispõe do seu tempo para estar passando uma hora aqui gratuitamente e tirando as dúvidas dos aposentados, pensionistas, deficientes físicos e beneficiários do INSS. Não, mas eu faço com prazer, cara. Ele faz isso com maestria, com muito carinho. Então, por isso que eu sempre fico chateado quando não vem o pessoal assistir a live. Então, por isso que eu peço para vocês, compartilhem, chamem as pessoas, não deixe de dar o like, porque ajuda o YouTube a mandar para mais pessoas essa live. Faço a parte de vocês, né? O likezinho, né? Chame um amigo para assistir, um aposentado, uma pessoa que vai se aposentar, uma pessoa que tem dúvidas sobre o INSS. O doutor Tiago está aqui para isso, para tirar dúvidas. E hoje ele vai terminar de conversar com vocês sobre o assunto que a gente conversou há 15 dias atrás. A gente falou sobre o tema 318 da... do TNU, que fala sobre as aposentadorias de deficiência deficiência física. Eu vou chamar de deficiência física, que é mais fácil, né, doutor? Eles mudaram o nome agora, ficou, como é que é? Incapacidade permanente, incapacidade temporária. Só mudou o nome, a mesma coisa. Aposentado por deficiência física. E aí, ficou aquele celeuma. Quer dizer que, então, se não passar, doutor, esse processo no TNU, quem é aposentado por deficiência pode desistir de qualquer recurso, de qualquer revisão do seu benefício. De forma alguma, tem chance. É isso que eu quero que o doutor Previdência... Tem chance, meu amigo. Bom, primeiro, rebatendo o que você falou, é um prazer. Aqui eu não gasto meu tempo. Eu não perco meu tempo, eu estou ganhando aqui. Olha que legal o comentário da ouvinte. Pode vir até de pijama, doutor. Muito legal o pessoal que assiste aqui a live com a gente. Pode ficar até de pijama, importante é o coração. Obrigado, dona Dalva. Obrigado mesmo. E o pessoal deu uma sugestão aqui para você de tecnologia, para você adotar um 800 no seu canal. Não sei o que é isso, acho que é velocidade de internet, sei lá. Mas eu acho que o canal está muito bom. O problema foi o meu celular, a minha transmissão, né? Agora no meu computador, só a imagem, a iluminação que está um pouco ruim, mas está dando para levar. Voltando ao tema, olha, resumidamente, esse julgamento que está na TNU, muita gente acha que o julgamento está favorável, que o relator acolheu, não acolheu nada. O relator só selecionou o processo como representativo de controvérsia. Ele só admitiu o recurso, ele admitiu que será julgado, mais nada. Ainda não tem decisão. Se o julgamento for favorável ao segurado, ok? A aposentadoria por invalidez, em tese, na justiça terá o cálculo revisado para que seja igual à forma anterior à reforma da Previdência, né? Antes da reforma da Previdência, a aposentadoria por invalidez era 100% do salário de benefício, 100% daquela média. Não vamos explicar muito como é a média, é um pouco complexa, mas todo mundo sabe que é 80% dos maiores salários desde 94, e com a reforma passou a ser todos os salários desde 94, de julho de 94, mas antes da reforma era 100% dessa média. Depois da reforma, passou a ser 60% dessa média, acrescido de um pouquinho para cada ano que ultrapasse o mínimo. Para o homem tem que ter mais de 20 anos trabalhado para receber mais de 60%. Para receber os 100%, o homem tem que ter 40 anos trabalhado e a mulher 35. E nós sabemos que quem se aposenta por invalidez, Caco, dificilmente se aposenta depois de 40 anos trabalhando. A invalidez não acontece lá para os 70 anos de idade. A invalidez acontece antes. Pô. Senão é um sujeito que se aposenta por idade, não precisa esperar a invalidez. Vocês me desculpem, pessoal, estou gripado, estou realmente com a garganta inflamada, mas não perco aí essa live de hoje de jeito nenhum, que eu queria falar dessa revisão e queria falar também da revisão do FGTS que está em pauta do Supremo. Pois bem, como o cálculo da aposentadoria por invalidez foi extremamente reduzido e agora depende do tempo de serviço, tem gente que acredita, e eu sou defensor dessa tese,
que essa nova forma de cálculo viola a natureza da aposentadoria por invalidez. Agora, a aposentadoria por invalidez, chamada de benefício por incapacidade permanente. É uma característica da infortunística não saber quando vai ocorrer. Ninguém sabe quando vai ficar inválido, ninguém planeja. Então, o sujeito que fica inválido no começo da sua vida laborativa vai receber menos do que aquele que fica inválido depois de muitos anos trabalhando. Não é justo. Porque o sujeito que fica inválido depois de 5 anos trabalhando, no início da sua vida laborativa, vai receber só 60% da média salarial. E o que ele pode fazer contra isso? Nada. Ele não pode voltar a trabalhar, ele não pode aumentar o tempo de serviço. Porque a aposentadoria que ele recebe é por invalidez. Ele está incapacitado para o resto da vida para trabalhar. O que ele vai fazer? Vai voltar para o trabalho para somar mais tempo? Não pode. Ele está inválido. Então agora o inválido recebe menos? Não é justo, não é constitucional. Então eu concordo com o segurado, o advogado do segurado, que levou essa questão até o final. E espero que esse julgamento seja favorável ao trabalhador. Mas, se não for, existem alternativas, que, aliás, já podem ser adotadas, Caco. As pessoas não precisam esperar o resultado desse julgamento para adotar as alternativas que eu sugeri. Por exemplo, olha, a mesma lei, essa que está em discussão na TNU, na Turma Nacional, no tribunal, vamos chamar de tribunal, para o pessoal entender, porque realmente a questão é complexa. Essa discussão que está lá no tribunal é sobre a norma da reforma que instituiu o novo cálculo da aposentadoria por invalidez. Mas essa mesma norma, ela prevê exceções para esse novo cálculo. Então, se essa norma for reputada, for declarada constitucional, quer dizer, se a gente perder o recurso que está lá no tribunal, dá para utilizar essa mesma norma a nosso favor. Vou te falar uma exceção. Acidente do trabalho. O segurado que se afastou por acidente do trabalho, se vier a ser aposentado por invalidez, a aposentadoria dele não obedece à nova forma de cálculo. É 100% da média. Entendeu? Então, uma forma de você revisar o seu benefício é provar que a sua aposentadoria, a sua invalidez foi decorrente de acidente do trabalho. Se fizer isso, não precisa declarar inconstitucional a norma. Pode utilizar a norma do jeito que está. Mesmo não concordando com ela, você tem direito a 100% da média. Dá para elevar bastante, né? Vai aumentar 40% da média, mas 40% com relação aos 60% que recebe, ele vai ter um aumento no benefício dele de 60% a 70%. É uma questão de proporção, tá certo? Outra forma de fugir dessa nova modalidade de cálculo, de revisar. Doença do trabalho, doença profissional, a doença ocupacional, que nós sabemos se equipara ao acidente do trabalho. Exemplos de doença profissional: a LER e a DOT, a lesão por esforço repetitivo e o distúrbio osteomuscular resultante do trabalho, a hérnia de disco no peão de obra, que está acostumado a carregar saco de cimento, ou doenças do sangue, como a leucopenia, para quem trabalha no alto forno da COSIPA e vive inalando benzeno, silicose pulmonar, para quem trabalha próximo a pó de sílica ou carvão, DPOC, para quem trabalha também nessas condições, ou com poeira em suspensão. Existem inúmeras doenças do trabalho, doenças ocupacionais, doenças profissionais. E se provar que é portador de doença ocupacional, que a sua invalidez foi decorrente de uma doença ocupacional, você também tem direito a 100% da média. Dá para aumentar assustadoramente a sua renda. Tem umas revisões aqui no escritório, Caco, que a gente praticamente dobrou a renda do segurado. Tá? Outra forma de fugir dessa nova modalidade de cálculo, outra exceção que a própria reforma da Previdência criou. A retroação da data de início do benefício. Vou explicar o que é isso. Retroagir é anteceder. Vamos supor que a aposentadoria por invalidez tenha sido concedida em 2021, 2020, 2022. Foi concedida depois da reforma, né? O que o INSS vai fazer? Vai conceder com o novo cálculo 60%, mais um pouquinho para cada ano que ultrapassar o mínimo, 60%, 65%, 70%. Mas tem muita gente que começou a receber auxílio-doença bem antes da reforma. Como é que fica aquele camarada que recebeu 5, 6, 10 anos de auxílio-doença, ou 2 anos que seja, ou pouco tempo, e só veio a ser aposentado depois? Será que ele não merecia estar aposentado já há muito tempo? É bem capaz que sim. Se você abrir os laudos das perícias do INSS, muitas vezes você vai verificar que a perícia que concedeu a aposentadoria por invalidez tem conclusões bem parecidas com as perícias que deram auxílio-doença lá atrás.
Então, os problemas desse cidadão provavelmente são os mesmos que ele tinha anteriormente. Então, por que a invalidez dele só foi reconhecida depois da reforma? Tinha que ter sido reconhecida antes. Temos um caso emblemático no escritório, Caco, de um sujeito que sofreu um acidente, não foi acidente no trabalho, e quebrou a terceira cervical. Ele fraturou, ele infelizmente está tetraplégico, paralisado do pescoço para baixo. Uma coisa tristíssima. Ele recebeu auxílio-doença 1 mês e meio antes da reforma. Foi quando aconteceu esse acidente. Mas ele só foi aposentado depois da reforma. Né? E, Caco, o sujeito que quebrou a terceira cervical, sofreu um acidente dessa magnitude e ficou tetraplégico, totalmente paralisado, ele não ficou inválido depois, ele ficou inválido na hora do acidente. Essa aposentadoria por invalidez devia ter sido concedida de cara. Não tinha que dar auxílio-doença e submeter esse sujeito a perícia atrás de perícia para dar aposentadoria por invalidez. Tinha que conceder a aposentadoria por invalidez antes da reforma. Então nós estamos brigando por isso também. Muito provavelmente ele vai ter sucesso nessa causa, vai obter o novo cálculo do seu benefício. Então essa é uma outra forma de revisar a sua renda, da sua aposentadoria por invalidez. Ok?